Dorival, Rato, boa noite, conselheiro da TV Globo. Dorival, eu queria perguntar para ti, em relação ao jogo de hoje, a gente viu que o São Paulo tem muita posse de bola, as estatísticas estão marcando 70%, mas agredindo pouco o gol adversário. O que faltou hoje para o São Paulo ser mais surpreendente? E já aproveitando, o Lucas será relacionado no domingo? Obrigado. Bom, eu acho que é um jogo disputado, como todos nós esperávamos. O desenho da partida seria mais ou menos isso. Não foi um jogo em que, tecnicamente, nós tivemos uma grande noite. Nós realmente tivemos a posse de bola, mas faltou muito as infiltrações, os movimentos de ataque à última linha adversária. Isso daí é mais que necessário para um jogo truncado como foi, disputado como aconteceu. Nós tivemos poucas jogadas em que tentávamos o 1 para 1, e isso daí acabou prejudicando, dando aquela impressão de uma falsa posse, né? É uma situação em que você pouco cria e de repente se desgasta demais em razão de você tentar situações por dentro, acabando e proporcionando, né, situações de contra-ataque. Eu acho que nós temos muito a corrigir para que cheguemos no jogo seguinte e possamos ter aí um resultado melhor. Olha, com calma, a tendência é que ele possa, sim, estar participando já desse primeiro jogo. Boa noite. Boa noite. Tito Fonseca, ESPN Brasil. O São Paulo vem numa sequência negativa nos últimos jogos e agora tem um jogo complicado contra o Atlético Mineiro e 2 decisões seguidas. Como fazer para devolver a confiança para esse time nesse momento importante da temporada? E para o Rato, o São Lourenço é um time que hoje mostrou uma solidez defensiva muito grande. Queria saber de você dentro de campo, qual foi a maior dificuldade que o time argentino impôs ao São Paulo na partida de hoje? Eu acho que não tem motivo nenhum para que exista um descontrole. Realmente aconteceram essas derrotas. O nosso time está equilibrado, está consciente, sabe que foram 2 jogos e nessas derrotas foram 2 jogos de 180 minutos. A vantagem é muito boa, a vantagem de um gol é boa, mas nada estará decidido até o momento final. Então nós temos que confiar nas nossas condições, no potencial da nossa equipe e naquilo que nós vínhamos jogando, porque ninguém esquece. É questão de momentos, é questão de detalhes, fases, e isso daí elas passam. Assim como também essa confiança tão falada, ela não pode oscilar de tal maneira que nos tire a possibilidade de, no jogo seguinte, estarmos aí à frente de um grande resultado. Então tudo é questão de mantermos o que nós estamos fazendo, continuarmos com confiança, jogando dentro do nosso padrão, melhorando naturalmente em razão dessas últimas apresentações, mas sabendo que nós temos potencial, qualidades e condições de podermos reverter toda e qualquer situação que se apresente. Boa noite. Eu acho que no aspecto ali dentro do campo ali, o fator mais difícil que a equipe deles impôs pra gente foi a linha de 5 ali, né? A gente tentava circular um pouco a bola no campo ofensivo, mas eu creio que um gramado também um pouco seco atrapalhou essa nossa posse de bola um pouco mais rápido. Mas eu acredito que a gente vai focar, vai corrigir o que tem para corrigir, para acertar no jogo da volta, a gente fazer o resultado dentro de casa e consolidar a nossa classificação. Olá, Dorival, olá, Rato, boa noite. Felipe Souza Fábio, ESPN Brasil. Queria fazer 2 perguntas. A primeira é: o que acontece com o time de São Paulo quando joga fora de casa? O São Paulo é um dos poucos times que não conseguiu nenhuma vitória fora de casa ainda no Brasileirão. Na Sul-Americana ganhou alguns jogos, mas com adversários um pouco mais fracos. E se percebe que no Morumbi o time joga de uma forma bastante diferente. O time joga mais para frente, mesmo os resultados quando não acontecem, como o Bahia, o time tem grandes chances e fora de casa o
jogo é bem diferente, o jogo tem poucas oportunidades. E a segunda, eu queria saber, o time do São Paulo parece pouco criativo quando se enfrenta retrancas. O São Lourenço tem a melhor defesa do campeonato argentino, e se vocês acreditam que o Rames Rodrigues, com o passe diferenciado dele, ele é essa peça que falta para dar esses passes diferentes, para deixar os atacantes na cara do gol? Bom, eu acho que são aspectos assim importantes. Primeiro que nós temos vitórias fora de casa contra equipes importantes. Semana passada, retrasada, nós ganhamos o Palmeiras dentro do Allianz, então isso daí mostra que nós temos capacidade de jogarmos em qualquer situação, em qualquer condição. Tanto é que hoje nós tivemos também, mais uma vez, um jogo onde nós controlamos a troca de passes e não fomos efetivos nos momentos finais. Mas nós temos essa condição. Um jogador como o Rames é justamente para que também possa qualificar ainda mais o nosso grupo, assim como o Lucas. São jogadores que têm qualidade, capacidade, uma técnica realmente apurada. De repente poderão completar tudo isso que nós estamos mostrando ao longo desses 100 dias aí que nós estamos à frente de São Paulo. Mas eu estou muito satisfeito com o que eu vejo. Minha equipe é uma equipe valente, guerreira, vibrante, e não tem nada perdido, não. Então nós temos que ter consciência de que são duas situações em que estamos em desvantagem, mas com totais condições de podermos também fazer a nosso caráter dentro do nosso campo. Então vamos jogar respeitando, como sempre fizemos, os nossos adversários, e tentando com luta, com entrega, com dedicação dentro de campo, divertirmos essas possibilidades nas duas competições. Aquí, al fondo, para ambos. La primera pregunta, buenas noches, para Wellington, es ¿por qué cree que San Pablo no pudo generar tantas situaciones de gol a San Lorenzo esta noche? Se ve que en el Brasileirão, en el campeonato, obviamente también allí en su país, San Pablo es un equipo que propone, un equipo que ataca. Hoy no pudo generar muchas situaciones de gol. ¿Por qué cree que sucedió eso? Y al entrenador, si se imagina la semana que viene en Morumbi un partido similar al que fue hoy recién manifestó que fue duro, luchado, muy peleado, si se imagina un partido similar allá en Brasil. Gracias. Boa noite. Eu creio que pelo fator dessa linha de 5, né, que o São Lourenço propôs dentro da sua casa, uma marcação no campo de defesa muito forte, a gente tentava circular a bola, mas acabando um pouco lenta ainda nessas decisões, nas tomadas de decisões no último terço ali do campo. Eles têm uma marcação muito forte, um time bem equilibrado, um time que toma poucos gols, né? Mas a gente também, hoje eu creio que a gente não aproveitou muitas oportunidades que a gente teve, a gente foi um pouco devagar em algumas trocas de passe, mas no nosso domínio, na nossa casa, no Morumbi, é totalmente diferente, um gramado mais rápido, a torcida também nos apoiando, nos incentivando. Eu creio que vai ser um jogo difícil, mas a gente tem totais condições de reverter esse placar dentro da nossa casa, dentro da nossa torcida. Eu acredito que o jogo terá esse mesmo desenho. A equipe de São Lourenço é uma equipe muito consistente. Então, parabéns pelo belo campeonato que fizeram, pelo equilíbrio que apresentaram. Uma equipe que se mostrou muito regular ao longo de toda a competição, tomando poucos gols. São Paulo também toma poucos gols. Também eu vejo nessa condição uma equipe segura e consistente. Nós temos lá no país um campeonato um pouco diferente. Nós estamos disputando 3 competições ao mesmo tempo. Só para vocês terem uma ideia, São Lourenço folgou e muito de um jogo para o outro. Nós tivemos uma partida muito complicada no domingo, já viajando para esse compromisso, e 2 dias e meio após esse jogo nós estaremos em campo novamente contra o Atlético Mineiro dentro da nossa casa. Então, para vocês verem que as nossas dificuldades lá são um pouco diferentes daquelas que acontecem aqui nesse momento, mas eu acredito muito, confio muito que façamos um jogo do mesmo nível, porém
com um grau de criatividade um pouco maior daquilo que tivemos na noite.